Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos por Tua palavra, oramos pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento. Edifica a Tua igreja, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Na continuação do livro de Reis, mais uma mudança de governo. Agora quem começa a reinar após a morte do rei Acabe, após a morte do filho mais velho, é Jorão. O primeiro filho de Acabe reinou por muito pouco tempo, ele não teve filhos, e aí ele teve que passar o trono ao seu irmão. Jorão não foi dos piores reis de Israel, mas nós vamos ver no texto que, infelizmente, ele continuou nos pecados dos seus antecessores. Na mesma época, o rei Josafá ainda estava governando no Reino do Sul. Só que a história agora está sendo contada do ponto de vista do Reino do Norte, o Reino de Israel. E a narrativa vai continuar, versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. Veja que interessante. O rei Jorão, ele não se apartou daqueles pecados que o primeiro rei de Israel teve, o rei Jeroboão, que foi o quê? Os 2 bezerros de adoração, em Dan e em Betel. Essa adoração idólatra permaneceu em todos os reinados. Porém, a pior crise de idolatria que teve foi Jezabel, mãe dele, e Acabe, pai dele, que fizeram culto a Baal, que foi muito aprofundado em Israel, chegando ao ponto de ser colocada essa estátua na frente do templo. Aí o que acontece? Ele retira essa estátua. O que ele deveria ter feito aqui? Ele deveria ter destruído esse ídolo. Porque mais à frente esse ídolo vai voltar para o lugar. Agora, ele foi um rei que não foi tão mal. Sabe aquelas pessoas que são incrédulas? Mas em geral, elas vão tocando a vida, vai levando mais ou menos. Então assim, do ponto de vista da maldade e perversidade dos outros reis, ele não se afundou tanto. Porém, permaneceu no pecado da idolatria. E a narrativa vai continuar. Versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi, e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Até aqui. O que acontece? Veja, durante o reinado de Acabe, Acabe era um excelente guerreiro. Acabe, lembra que eu falei que Acabe teve coisas boas no seu governo? Um deles é que era um rei extremamente corajoso. Tanto é que quando ele vai à guerra contra os sírios no dia da sua morte, Acabe se veste de soldado e vai para o meio da guerra.
Curiosamente, ele não morre em combate, ele morre num determinado momento que uma flecha lançada a esmo por um soldado entra na divisa da armadura. O que isso aí me mostra? Que Acabe, além de ser corajoso, era um excelente guerreiro. E o reino de Moabe, que era um reino vizinho a Israel, Moabe vem dos descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, nós estudamos isso junto, era um país vizinho. Eles eram tributários. E eles tinham que pagar 100 mil. Na verdade, Moabe criava gado. Eles não tinham tanta agricultura assim. Só que eles tinham que mandar anualmente para o rei de Israel 100 mil ovelhas de corte e 100 mil ovelhas de lã. Era muita coisa. Se você for fazer a conta, você divide por 365 dias do ano. Quantas ovelhas tinham que nascer em Moabe só para pagar o tributo? Imagina o nível da produção agrícola desse país, de pecuária. Então, só para pagar o tributo, 200 mil ovelhas. Dá algo em torno de 6 mil ovelhas dia que tinha que nascer em Moabe. Só para o tributo, o resto era para o povo comer. Era um tributo muito alto. Aí o que acontece? Com a morte do Acabe, muito do seu país é o seu líder. Determinados países da história foram muito fortes porque o rei, o governante, o presidente eram corajosos. Era o caso de Israel. Quando morreu Acabe, seu filho não tem a mesma firmeza. Reinou pouco tempo, morreu. Entrou Jorão. Quando entrou Jorão, o rei mesmo aproveita, vou me rebelar. Como? Já não pagou o tributo. Aí o que Jorão faz? Jorão passa em revista a tropa de Israel e prepara Israel para a guerra. Era o que ele tinha que fazer. Ele tinha que acabar com a revolta que levantou sobre ele. Só que aí, lembram que o rei Jeosafá teve um dos maiores exércitos de Judá? Jorão sabia que seu pai havia lutado ao lado de Josafá. Inclusive, Josafá quase morre na batalha contra os sírios. Chegou a ser perseguido. E aí foi livrado por Deus. Aí ele chama Josafá. Lembra aquela história que eu falei, que todo mundo quer ser amigo de quem tem poder? Como Josafá tinha um grande exército, o menino aqui olhou e falou, nossa, vou do mesmo jeito que ele brigou junto com meu pai, ele vai me ajudar. E aí, curiosamente, Josafá tinha sido repreendido por um profeta, por ter se juntado a Acabe. Só que Josafá novamente se coloca em julgo desigual. E aceita o desafio de guerrear contra Moabe. Não bastasse isso, ele fica responsável pela estratégia de guerra. É lógico, quem tem o maior exército manda, né? Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que aí o que Jeosafá faz? Edom, que era um outro país vizinho, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque, outro país vizinho. Edom era tributário de Judá. E aí o que acontece? Jeosafá envolve o rei de Edom. Como funcionava? Eu sou um rei que sou suzerano, eu mando em outros reis. Os outros reis são os meus vassalos. Tanto se eu entrar numa guerra, os meus vassalos têm que vir comigo, como se o meu vassalo entrar numa guerra, eu tenho que ajudar. Agora, o que é interessante aqui? Jeosafá escolhe uma estratégia a princípio estranha, que por muito tempo ninguém entendia por que Josafá escolheu aquela estratégia. Porque aparentemente, nós vamos ver no texto, ele vai pelo caminho mais difícil.
Só que olha que interessante, existem coisas na Bíblia que ficam milhares de anos sem ser comprovadas. Os incrédulos diziam que essa guerra aqui nunca aconteceu. Os incrédulos diziam que essa guerra aqui era um conto de fadas. Só que em torno de 1850, um missionário que era arqueólogo faz um achado arqueológico lá na região de Israel e de Moabe. E ele encontra a chamada Pedra Moabita. Nessa Pedra Moabita está descrito todo esse capítulo da Bíblia. E nessa Pedra Moabita conta toda a história, fala o nome do rei Mesa, fala o nome do rei Jorão, fala o nome do rei Josafá, fala tudo o que aconteceu. E isso aí teve que fechar a boca dos incrédulos. E aí você entende por que Josafá escolheu esse caminho. Eu já vou explicar. Vamos seguir na leitura. Versículo 9. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Vou fazer uma pausa aqui. O que acontece? O caminho natural para conquistar Moabe era pelo norte. Imagina que aqui no meio está o Mar Morto. Eles fariam a volta por esse lado do Mar Morto e entrariam em Moabe pelo norte. O que ele faz? Desse lado aqui do Mar Morto está Edom, e aqui no meio deserto. Ele entra pelo lado do deserto, primeiro, para que as tropas de Edom se ajuntem. E não tenham que dar toda a volta. Segundo, porque todo o norte de Moabe, a Pedra Moabita conta que estava fechado de exército moabita. Não tinha como ser tomado. Só que quando eles entram no deserto, lembra que os exércitos viajavam, o exército na frente e o gado atrás? Esse gado servia para alimento. Só que quando eles chegam no deserto, no caminho de 7 dias, a água acaba. E ela acaba num nível que coloca em risco toda a campanha militar. E aí o rei Jorão fala o seguinte, olha que interessante, ele fala: Deus trouxe esses 3 reis para destruir ele no deserto. Olha que interessante, um rei ímpio, idólatra, safado, desobediente a Deus, vem culpar a Deus por algo errado. Quem é que o rei Jorão lembra? Aquelas pessoas que fazem tudo errado. E quando der errado, elas culpam a Deus. Já viu gente assim? Tá cheio de gente assim. Eu já vi gente que a vida toda aprontou. E aí quando dá um problema, cruza o braço e fala: não me conformo que Deus fez isso. Gente, isso é muito mais comum do que você pensa, inclusive na igreja. Veja, isso é uma visão distorcida da soberania de Deus. Nós vamos ver que Josafá já vai compreender tudo isso de uma maneira diferente. Em vez de ele culpar Deus e julgar a culpa em Deus, Josafá percebe que errou em algo. E aí olha o que ele fala. Versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava a água sob as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Até aqui. Deixa eu pegar um pouco de água aqui. Só um minutinho, que a boca secou. O que acontece? De um lado,
Você tem um rei ímpio, desobediente, jogando a culpa em Deus. Do outro, Jeosafá percebeu que algo estava errado. Qual foi a primeira coisa que ele percebeu que estava errado? Não buscamos a Deus. Qual era o hábito dos reis do Oriente? Que tudo que eu fazer buscava a Deus. Qual que tem que ser o hábito da igreja? Que todos os projetos que a igreja vai tocar, buscar Deus em oração. Tudo aquilo que o crente vai fazer, ele tem que buscar Deus em oração. Esse é o ensino desse parágrafo. Veja, eu faço as coisas na minha vida, não consulto a Deus, não consulto o princípio bíblico, me associo com pessoas erradas, às vezes me associo com práticas erradas e a coisa está errado. Aí a culpa é de Deus. Sendo que eu deveria fazer o seguinte, tudo que eu vou fazer é orar, Senhor, me guia. Senhor, me direciona. Senhor, eu não sei como fazer. Várias vezes eu oro a Deus assim, eu falo, Deus, eu não sei como resolver isso. Mas o Senhor sabe. Me ajuda, direciona pessoas, coloca pessoas no meu caminho. Para que eu possa fazer. Quando eu vou ver, Deus prepara tudo. E eu consigo resolver a grande maioria dos problemas. Então o que eu aprendo aqui? Tudo que eu vou fazer, não apenas uma guerra. Eu tenho que primeiro consultar a Deus. Porque senão eu vou acabar fazendo que nem esse rei ímpio. Vou jogar a culpa dos meus erros sobre Deus. Deus não é responsável pelos meus erros. O máximo que Deus pode fazer é entregar o homem ao seu próprio desejo. Retirar sua mão e retirar sua graça. Mas quem é responsável pelos seus pecados e pelos seus erros é você. Nós já aprendemos juntos que Deus não peca no nosso lugar, Deus não erra no nosso lugar. A Bíblia fala que Deus não nos tenta, Ele simplesmente retira a sua mão protetora, retira a sua graça. E quando eu sou entregue ao meu próprio desejo, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha desobediência afloram, e sem Deus eu só faço besteira. Pode ser o cara mais ungido, como por exemplo o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, que tiveram um problema no livro de Atos que chegaram a discutir. Porque Pedro estava fazendo algo que Paulo desaprovou. Como o grande evangelista Barnabé, que discutiu com Paulo por causa de João Mário, basta Deus tirar a mão. Percebe como eu não sou apenas salvo por Jesus, eu preciso andar na dependência de Jesus. É o que está aqui. Jeosafá percebe e fala, não, vamos buscar o profeta. Esse termo que Eliseu deitava água nas mãos de Elias é um termo interessante que vale a pena falar. O que é deitar água? Muitos falam, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero fazer tua obra. Senhor, me usa do jeito que for. Quem já ouviu frases assim na igreja? Eliseu deitava água nas mãos de Elias. O que é deitar água? Elias, ele era um ser humano. Ele comia e fazia necessidades. Quando ele fazia o número 2, ele tinha que se limpar. Naquela época não tinha papel higiênico. Como é que acabava de se limpar? Jogando água na mão para lavar as mãos. É um trabalho bem ungido, né? Jogar água em mão suja de número 2, né? Senhor, me usa do jeito que for. Senhor, eu quero ser usado como Eliseu foi usado, ótimo, então vamos começar deitando água na mão do profeta. Percebe que a gente pede coisas às vezes para Deus que a gente não sabe? Nenhum de nós aqui chegou num ponto tal assim. E Eliseu, numa boa, fazia isso diariamente. Só que agora ele era o profeta nacional. Aquele que deitava a água nas mãos sujas do antecessor, por servir, foi revestido de poder e de autoridade. E era o profeta nacional. Tudo que eu vou fazer na vida que custa, exige um preço, exige dedicação. Eu não sei quem aqui, mas eu já limpei banheiro de estabelecimento comercial numa boa. E isso não é ofensa para ninguém. Talvez tenha gente aqui que fez serviço muito mais duro que limpar banheiro.
Mas o que você estava buscando? Você estava buscando algo melhor. Você estava buscando uma posição melhor, porque tudo que tem valor na vida custa. Tudo tem que ser pago um preço, nada cai do céu. A única coisa que cai do céu é salvação e cura milagrosa. O resto paga preço. Não tem jeito. Amém? Vamos seguir, versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Olha que interessante. Eles chegam na frente do profeta, 3 reis. O profeta olha na cara do líder principal e fala: o que você está fazendo aqui? Por que você não vai consultar os ídolos da sua mãe? Meteu a boca. Sabe o que Jorão podia fazer aqui? Chegar para o capitão dele e falar: mata agora. Porque ele estava dentro do território de Israel e ele ofendeu o rei. Senhor, eu quero ser teu profeta. Ah, legal, você está preparado para entregar as mensagens que Deus te dá? Senhor, me usa no meu trabalho. Você está preparado para olhar bem nos olhos do teu chefe e falar para ele: chefe, isso que o senhor está fazendo é desonestidade e roubo. E eu não vou fazer isso, não vou compactuar com isso. Você está disposto a ter essa voz profética? Percebe? Palavras difíceis. Só que Eliseu nem piscou. Mandou o rei de Israel procurar a turma dele. Mas olha que interessante que vai... outro detalhe, o rei de Israel de novo fala: não, eu vim aqui porque o Deus de Israel que você serve entregou nós 3 para essa desgraça. Joga a culpa em Deus de novo. Você percebe que Jorão é obstinado, a coisa está dando errado e a culpa é de Deus, não é dele, que era idólatra, que fez um monte de coisa errada, desobedeceu a Deus, serviu aí, não, é de Deus. Eu saí com um monte de mulher, aí fui dar uma cantada na mulher do vizinho e tomei um tiro na perna. A culpa é de Deus. Não é porque eu fui mexer com a mulher dos outros. Entendeu? Eu saí gastando meu dinheiro de maneira errada, gastei onde não devia, fiquei devendo para o cartão de crédito e quebrei. A culpa é de Deus, não é porque eu gastei errado. Percebe como isso é comum? O camarada insiste nisso. Mas sempre tem que ter alguém que serve a Deus. Olha que interessante. A narrativa continua, versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha que interessante. Veja. Qual que é o contraponto aqui? Jorão culpa Deus. Jeosafá busca Deus. Eliseu sabe disso, ele respeita o rei de Judá. Ele fala: olha, se Jeosafá não estivesse com vocês, eu nem olhava na cara. Eu já vi gente que foi para a igreja e foi abençoado, já vi gente incrédula que recebeu uma cura, que recebeu uma bênção no trabalho, apenas porque estava andando juntamente com o servo de Deus, apenas porque procurou um local onde se servia a Deus, apenas porque foi no lugar onde os homens buscavam o Senhor. E a pessoa foi abençoada. Eu já vi incrédulo ser curado. E a pessoa nunca ia para a igreja, foi curado. Já vi incrédulo, foi 2 vezes na igreja, abriu a porta de emprego, que ele estava há 1 ano procurando emprego. Deus abençoou. Por quê? Porque a natureza de Deus é boa. Deus é benevolente. Veja, Jorão e o rei de Edom, que é pior ainda, mais idólatra ainda, vão ser abençoados
Porque Jeosafá servia a Deus. Na sua casa, na sua família, podem acontecer bênçãos, porque você serve a Deus. Na sua empresa, por exemplo, o Egito servia a Deus? Não. Mas Deus abençoou a casa de Potifar e abençoou a casa de Faraó por amor a José. Entendeu? Jacó. A Bíblia fala que Deus abençoou seu sogro. Seu sogro era um idólatra. Mas por amor a Jacó. Sabia que Deus pode estar abençoando sua empresa, seu departamento, por amor a você? Isso é muito comum. Faz parte da bondade de Deus, faz parte da graça comum de Deus. Amém? E a narrativa continua. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque tem vezes que a gente não enxerga como vale a pena servir a Deus. Mas a minha família está bem, minha família está sem doença, ninguém está internado. Entendeu? Todo mundo de um jeito ou de outro está levando a vida. Muitas vezes é por causa da sua oração. É porque você vai para a igreja, você apresenta a sua família diante de Deus e coisas piores não acontecem. Por causa da sua fidelidade. Mais ou menos é o quadro que está aqui. Isso aqui é uma regra? Não. Mas acontece. E bastante. Amém? Vamos lá, versículo 16. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor? Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e a todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Qual é o quadro aqui? Eliseu pede para chamar um músico. Esse músico começa a tocar uma música. Isso era hábito do Antigo Testamento. Eu tenho que entender. Não existe unção na música. A música apenas é um instrumento humano que pode ajudar em gerar um ambiente para atividades espirituais. Nós não começamos um culto com louvor? Se juntamente com o nosso louvor tem uma boa música, o louvor é melhor. Entendeu? Tem mais qualidade. O que eu tenho que entender aqui? Não existe poder na música, existe poder em Deus. Por que isso é importante? Século XX teve um grande best-seller que no Brasil foi difundido. Esse best-seller é chamado Louvor que Liberta. E ele ensinava a seguinte mentira bíblica, que assim que começava a rolar um louvor ungido, curava todo mundo. Não tem um versículo do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, de Mateus, nenhum escrito do Novo Testamento que comprove isso. Isso é invenção. E folclore gospel. Aí textos que eles usavam era esse, só que eles não podem desprezar o contexto, era hábito da época. Quando Saul ficava endemoniado, quem é que tocava a harpa e cantava salmos para ele? Davi. Aí eu pergunto, o que aliviava? Era o tocar de Davi ou era a letra dos salmos, que hoje são palavra de Deus? A letra dos salmos, a verdade do Senhor. Entendeu? Eu não posso gerar uma doutrina em cima disso aqui. E tem muita gente, agora a pessoa fala, pastor, eu gosto de orar com música, amém. Você gosta de plantar bananeira para orar? Planta bananeira. Você gosta de sair correndo para orar? Corra. Você gosta de orar sentado? Ora sentado. Gosta de orar de joelho? Ora de joelho. Gosta de orar deitado? Ora deitado. O importante é orar. Agora, não confie que você está deitado, que você está dançando, que você está pulando, porque não tem nada a ver. Entendeu? E aí o que Eliseu fala? Pode abrir covas.
que vai encher tudo d'água. Amanhã. Eliseu realiza aqui um milagre parecido com o que Elias realiza no Monte Carmelo. Quando a chuva vem forte, depois de morrerem os 450 profetas de Baal. É o mesmo tipo de milagre, milagre envolvendo as forças da natureza. O que acontece? Não se sabe de onde vem essa água. Por quê? Porque era a época do calor, porque só se fazia guerra no calor. Não tinha como deslocar exércitos na neve. Outra coisa, era uma região de deserto, não tinha fonte. Só que Eliseu dá uma palavra dura contra Moabe. Ele fala que toda a infraestrutura do país vai ser retirada. Ele fala que os campos vão ser entulhados com pedra, as principais árvores vão ser cortadas e que os poços vão ser entupidos com pedra. Eliseu dá uma palavra duríssima contra Israel. E aí a narrativa vai continuar, versículo 18. Não, 18 não, 21, perdão. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade para cingir o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram, isso é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Olha que interessante. Não se sabe exatamente como. Mas ao amanhecer, quando o exército moabita olhou para as águas, ele viu elas vermelhas como sangue. Existe uma teoria. A mistura do reflexo do sol, quando estava nascendo, com o reflexo das montanhas do deserto, pode ter dado uma coloração avermelhada para a água. Porque pela narrativa a água não estava de verdade vermelha. Eles acharam que estava vermelha. E aí o que eles pensam? Brigaram entre si. É só ir lá agora e buscar o despojo. Se mataram. Lógico que isso veio da parte de Deus. Lembra quando eu falo que por várias vezes você estava andando na rua, alguém olhou para você e falou, vou assaltar aquela pessoa. E aí Deus mandou um trelelê, não se sabe de onde, a pessoa olhou e falou, não vou assaltar que esse cara é perigoso. Entendeu? Aí você vê quem é o cara perigoso, o Lúcio, passando na rua. Coisas desse tipo. Entendeu? Deus faz isso. Muitas vezes nós somos livrados porque Deus confunde os nossos inimigos. Várias e várias vezes acontece isso sem você saber, sem sequer você perceber. É o quadro aqui. E aí o que vai acontecer? Versículo 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. O que acontece aqui? Os moabitas atacam. Eles recebem uma contraofensiva. Nesse contra-ataque, Israel, a coalizão, invade Moabe. Só que em cada lugar que eles chegam, eles começam a destruir tudo. Começam a lançar pedra nos campos, para que os campos não fossem aráveis, não fossem cultiváveis. Entulhavam os poços para não ter água para irrigação e cortavam as principais árvores frutíferas. O que o exército do Senhor está fazendo? Está arrancando com raiz e tudo a estrutura de Moabe.
Lembra aquele equilíbrio? O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que traz juízo? É o Deus da Bíblia. Ele sabe como lida. Você fala, nossa, mas como que Deus pode arrancar a estrutura de um país? Que Deus de amor é esse da Bíblia? Coitadinho, eles não vão poder comer. Como é que eles vão fazer para pagar o tributo? Hoje em dia será assim, olha, nós precisamos mandar um Bolsa Moabe para eles. Como que o maldoso Deus da Bíblia fez isso? Gente, Deus é justo, Ele sabe o que faz. E Ele coloca a coisa no coração do seu povo para ser feita. Vão existir horas na sua vida que você vai ter que aprender a ser duro. Muitas vezes você vai ter que ser firme com pessoas que você ama. E isso nem sempre é fácil. Só que existe um motivo. E os próximos 2 versículos vão expor a grande maldade do povo de Moabe. Olha que interessante. Versículo 26. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam a espada, para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Vou usar aqui. Veja, o rei Mesa de Moabe pega a sua tropa de elite, os principais guerreiros. Aí ele mede qual é o mais fraco. O mais fraco é o rei de Edom. De uma maneira aparentemente covarde, ele vai para cima do rei de Edom. Só que Deus não permite, ele não consegue vencer o rei de Edom. E nós temos que entender que os exércitos estão organizados, é um país. A capital está cercada. Mas existem frentes de batalha. O rei Mesa aqui está procurando uma escapatória. Então ele escolhe o exército mais fraco, pega a sua tropa de elite e vai para cima. Entendeu? Só que ele não prevalece. Por quê? Porque Deus é contra ele. Agora vamos ver um dos motivos. O próximo versículo vai mostrar quem é Mesa. E vai explicar muita coisa. Versículo 27. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sob o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Que Mesa faz? A coisa mais abominável que tem na Bíblia. Mesa realiza um sacrifício humano em cima dos muros da capital. Uma coisa abominável. Lembra que Deus sabe o coração? Lembra que Deus conhece? Entendeu? Isso daqui foi uma coisa horrível. A coisa foi feita tão feia que o exército de Israel se indignou e virou as costas e foi embora. Parou a guerra ali. Tanto é que se existe uma discussão, se venceu a guerra, se não venceu a guerra. Tem muita gente que se aproxima da Bíblia criticando Deus quando Deus manda destruir as cidades. Quando Deus manda matar todo mundo dentro da cidade. Só que o que as pessoas não sabem é que aqueles povos que viviam no Oriente Médio tinham práticas horríveis de satanismo. Paganismo é um nome bonito para o satanismo. Entendeu? Sacrifícios humanos. Esse camarada matou o primogênito. O herdeiro dele. Veja, o exército que estava junto aparentemente não abriu a boca. Imagina matar o príncipe herdeiro em cima do muro, oferecendo a vida dele a um Deus. Percebe por que esse povo está sendo julgado? Quando você vai para as práticas daqueles povos, você percebe que eles eram extremamente malignos.
Coisa mais comum, por exemplo, naqueles povos era o seguinte: havia as festas de fertilidade. Aí todo mundo tinha relação sexual com todo mundo. Aí as mulheres engravidavam, mulheres da nobreza. Quando elas engravidavam, não sabia quem era o pai. Aí o que elas faziam? Ofereciam as crianças em sacrifício a Moloque. E essas crianças eram queimadas vivas. Enquanto o tambor comia e outra festa de fertilidade acontecia. E mais gravidez acontecia, e mais sacrifício humano. Entendeu? Se você fosse Deus, que por mais de 400 anos viu aqueles povos realizar essas abominações, o que você faria através da sua justiça? Faria o que foi ordenado a Josué: olha, você vai entrar em Jericó, você vai passar todo mundo a fio de espada. Nem gado. Eu não quero nem o sustento desse povo, é nojento para mim. Veja, hoje no mundo ocidental, várias e várias crianças morrem de maneira covarde na barriga das suas mães. Se você fosse Deus, o que você faria com o nosso mundo? Entende por que tem tanta tragédia? Entende porque tem tanto desastre natural? Deus está irado contra esse mundo. A Bíblia nos mostra isso. Deus não pode permitir um pecado nesse nível. Como Deus já sabe todos os eleitos, ele pode operar por liberdade. A Bíblia fala que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Então Deus sabe o que faz. Inclusive, se ele precisar recolher um eleito, ele recolhe, porque para Deus o eleito já está com ele. Não é problema nenhum, quem morreu salvo, morreu salvo. Entendeu? É ruim para a gente que estamos do lado de cá e temos que lidar com a morte num corpo mortal. Aí para nós é mais difícil. Mas depois que você passar para lá, que você, assim que abrir o olho, tiver de cara com Jesus, você vai ficar bravo? Você vai falar: não, eu quero voltar? Não, a última coisa que vai querer é voltar. Imagina você em glória com Jesus. Percebe? Agora, o que nós temos que entender? Deus executa juízo. E somente Ele sabe como executar esse juízo. Usando o exemplo de Jericó, num ponto tal em que ele salva a família de uma prostituta chamada Raabe, e essa mulher é recebida por sua conversão no povo de Deus, e além de ser recebida no povo de Deus, é colocada na genealogia do Messias. Você colocaria uma prostituta na genealogia do Rei do Universo? Deus coloca, porque sabe o que ele está mostrando? Para ele não tem prostituta, para ele não tem drogado, para ele não tem bandido, para ele não tem bom, para ele não tem ruim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisam de Jesus como Senhor e Salvador. Todos, Romanos 3. Não há judeu, não há grego, todos pecaram. E olha que interessante, desse povo idólatra que faz sacrifício humano, o povo de Moabe, aproximadamente 1.200, 1.100, 300 anos antes, uma mulher desse povo fica viúva. E ela, juntamente com a sua sogra, voltam para Israel. E ela começa a viver como mendiga nos campos de Israel. E ela vai parar no campo de um homem chamado Boaz. E ela vai colhendo como mendiga, colhendo a comida. Na sua soberania, ela vem se casar com Boaz. E ela vai se tornar a avó do rei Davi. E essa mendiga
é colocada na genealogia de Jesus. Qual é o nome dela? Ruth. Percebe? Para Deus não tem prostituta, não tem mendiga, daí tem já Batseba, que era adúltera. Maria, mãe de Jesus, que engravidou antes de ser casada. A coitada da Maria deve ter sido difamada de tudo quanto é jeito. Correu risco de vida. Entendeu? Agora que eu tenho que entender, os mesmos atos graciosos de Deus não invalidam os atos de juízo. Esse país aqui se levantou. Só que era um país ímpio. Deus arrancou a estrutura do país. Da mesma maneira que ele fez com o Egito. A maior potência da região. Arrancou a estrutura do país. Da mesma maneira que ele vai fazer no futuro. Todas as nações vão se levantar para guerrear contra o nosso Cristo. E Deus vai arrancar com raiz de tudo. Só que olha que legal. Quando ele estiver fazendo isso no futuro, nós vamos estar juntos. Olha que legal, nós vamos falar, a Bíblia diz, justos e verdadeiros são os seus juízos, porque derramaram o sangue dos teus profetas. O Senhor deu sangue para eles beberem. Justos e verdadeiros são os seus juízos. Você vai levantar e falar, Deus, não concordo. Vai fazer assim. Você não é maluco. Você sabe que Deus é justo. Esse camarada sacrificou o filho. Será se ele se arrependesse? Chegava e falava, não, opa, peraí. Vou buscar Deus. Será que se ele sinceramente no seu coração se rendesse ao rei de Israel, Deus não dava uma saída digna? Lógico que dava. Ele é benevolente, ele é bondoso. Aquele que se arrepende, ele dá graça. Mas qual o problema desse cara? Em vez de buscar Deus, foi buscar um demônio. E sacrificou seu filho a esse demônio. Entendeu? A discussão aqui é, será que toda Moabe foi destruída, inclusive sua capital? Ou a capital não foi tão destruída, mas não importa, o país acabou. Ficou muito pior do que era. Antes dessa revolta, ele conseguia entregar 200 mil cabeças de gado e viver bem ainda, porque ele tinha dinheiro para montar um exército. Então o cara vivia bem. Foi fazer besteira, foi fazer o que não devia, expôs seu coração, o juízo de Deus veio. E a derrota veio. Mostrando para nós que desde que o mundo é mundo, da mesma maneira que existem pessoas boas, alcançadas pela graça de Deus, tem muita gente que não presta, muita gente que desobedece a Deus. E a Bíblia nos fala que, infelizmente, o destino desses é terrível. Por isso que cabe a nós sempre estar levando boas novas. Você não sabe quem pode ser salvo. Às vezes a pessoa que você menos imagina que vai ser salva é o primeiro que vai crer em Jesus. Às vezes uma palavrinha sua chega e fala, olha, vamos buscar Deus, Deus pode mudar isso. A pessoa fala, eu quero, vem para a igreja, é salvo e muda tudo. Entendeu? Qual que é o nosso papel? Buscar sempre ao Senhor, em tudo que eu for fazer, buscar o Senhor, procurar obedecer, procurar andar certinho e me afastar de tudo quanto é coisa errada, de tudo tranqueira. Porque onde tem coisa errada, pode ter certeza que você vai se machucar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, pedimos que o Senhor venha nos dando um coração sábio e uma vida cheia de graça. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.